Olá, eu sou a Ana e este é o Educação Financeira para a Vida, o seu podcast sobre finanças e espiritualidade. Meu querido e minha querida ouvinte, espero que vocês estejam bem, estejam se cuidando, se protegendo e, uma Páscoa boa. Espero que vocês tenham tido aí um bom final de semana de Páscoa. Bom, hoje o assunto do FV é óbvio que tem a ver com esse tempo que nós acabamos de vivenciar, ainda estamos vivendo. Mas antes de contar para vocês, eu vou chamar o membro permanente mais amado do Brasil, Augusto Martins. Olá, Ana Carolina! Muito obrigado por essa acolhida. A você, Ana, uma feliz Páscoa! Obrigada. E para você que está nos ouvindo, meu querido e minha querida ouvinte, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! E uma feliz Páscoa para você. Espero que os seus dias de Páscoa tenham sido bons, com muita vida em abundância. E se você está dirigindo, por favor, utilize o cinto de segurança. Se você está em casa fazendo uma limpeza, uma faxina, a gente agradece imensamente a sua audiência aos mais de 31 países onde o FV toca o seu ouvido e o seu coração para ação, A gente agradece imensamente os mais de 5 continentes que estão nos ouvindo e a gente já pede de antemão, tá gostando dos episódios? Compartilhe com os amigos, familiares e hoje o episódio especial da Páscoa do FV. O que as situações que Jesus de Nazaré viveu, o que tem a ver com a educação financeira? Tudo a ver! É isso aí, galera. A gente já até começou uma reflexão no último episódio e hoje a gente vai focar então nesses movimentos que Jesus faz aí durante esse período da Páscoa e o que eles têm a ver com o FV, que tem a ver com a economia, o que tem a ver com a nossa vida hoje. Exatamente, Ana. E isso ficou muito marcante no que na teologia e na tradição da Igreja Católica pelo tríduo pascal. Tríduo, isso. Ou seja, são 3 dias de uma única celebração. Olha que curioso. Muito lindo. Que se inicia na Quinta-feira Santa, que se iniciou nessa quinta passada, ali com a celebração do lava-pés, famosa e conhecida, o dia da instituição da Eucaristia. E aí essa celebração vai terminar somente no sábado, naquele dia que a missa tem 12 leituras. Um montão de leituras que nunca acabam. Tem a bênção do fogo, a bênção da água, tem os ritos iniciais, ali, os sacramentos da iniciação cristã, o batismo. Dependendo da situação, tem a Eucaristia, o crisma. É um momento de grande fé do povo, um momento de um retiro espiritual, uma pausa para nos conectarmos melhor, mais com Deus e com os irmãos. E diante deste momento tão especial que a gente acabou de vivenciar, nós queremos trazer para vocês como é esta Páscoa sob a ótica do FV, da Educação Financeira para a Vida. Como nós enxergamos esse momento e quais são os aprendizados que a gente pode tirar disso, E a gente começa pela educação, é claro. E pelo primeiro dia ali na Quinta-feira Santa, a educação ela está marcada na característica dessa celebração. E é assim que o FV enxerga. Olha só que curioso, na Páscoa judaica, ali no livro do Êxodo, capítulo 12, versículo 3, diz o seguinte: para o povo se reunir nas suas casas e se una com o seu vizinho mais próximo. Olha que festa! Que era para comer o cordeiro. Sim, a ceia, Porque o Senhor ia passar para libertar o povo de Israel que estava oprimido no Egito. Lembremos, Deus olhou para a opressão do seu povo e veio libertar. Então, na Páscoa judaica, é muito importante fazer memória da ação de Deus na realidade histórica.
o povo transmite isso de maneira oral, de família em família. Augusto, se você me fez lembrar uma coisa que muitas vezes a gente pode até esquecer, né? Nós que temos a tradição cristã católica, que a Páscoa ela já existia. Exatamente. Né? Que era a Páscoa dos judeus para comemorar essa libertação do povo, né, de Israel. E aí depois aconteceu que Jesus fez toda essa passagem nesse momento que é a nossa Páscoa que comemoramos hoje na nossa religião. Mas é interessante que às vezes parece que a gente até esquece, né? Que já existia um movimento nesse período, né? E até hoje os judeus celebram o Pessah, a Páscoa judaica, né? E por que isso tem a ver com educação? Bem, a transmissão oral, a memória da família. Sabe, Ana, o povo de Israel, em toda a antiguidade, era um povo bem pequeno, comparado aos babilônicos, aos persas, outros povos, aos fenícios, aos assírios, até os próprios egípcios, né? Mas por que esse povo de Israel perdurou até hoje na história? Pela tradição oral. Olha que legal. Pelo cultivo do cuidado entre as famílias. Então essa dimensão do chame o vizinho, vamos transmitir. Este é um dia diferente, diziam os pais para os filhos. Um dia de fazer memória, de recordar. Então o FV traz a educação como esse processo gradual, lento, tenaz de formação, que não é formatação. Não, exatamente. É educação num sentido de serviço, né, Augusto? Que é fundamental para o desenvolvimento humano integral e também solidário. Porque, como diz a leitura, ali eles se uniam com os vizinhos mais próximos à sua casa para dividir ali o cordeiro e fazer a refeição. E diante disso a gente pode aprender de Jesus, eu acho que uma lição muito legal é a cultura do cuidado e a doação. Ele era um líder que ensinou a partilha e o serviço, principalmente para as pessoas mais vulneráveis, né? Isso fica muito expresso ali nessa celebração de quinta-feira, onde ele faz essa partilha, essa ceia com os discípulos, lava os pés deles, como a gente comentou um pouquinho no episódio passado. Né? Exatamente, e dá para entender, enxergar a partir desse gesto de Jesus, do lava-pés, que a educação não é uma formatação em molde, em sistema autoritário, de transmissão de conteúdo, mas a educação é esse serviço que diversos agentes, vamos dizer assim, da sociedade fazem o processo educativo na família, os professores universitários, e existe uma cadeia, né, uma rede, vamos dizer assim, melhor, né, essa palavra, essa rede de interdependência, onde a educação faz parte de um processo de uma sociedade mais saudável. E o que me chama muito a atenção nesse dia da Quinta-feira Santa, do lava-pés, e o que tem a ver com a educação, esse processo educacional, é que para Jesus o serviço é que dita o tom da nossa felicidade. Veja bem, Ana, no final do lava-pés, Jesus disse assim: se vocês compreenderem isso e praticardes, vocês serão felizes. Ele não falou, né? Se vocês entenderem isso apenas, é entender e colocar em prática. Então aqui no FV a gente parte desse princípio de que a educação é uma grande ferramenta que possibilita essa transformação social. E a partir daí a gente enxerga que, assim como a gente não deve ter fome de alimentos, que é o sonho que a gente tem, que todo mundo tenha alimento, pão de cada dia, que assim seja também com o bom conhecimento, que ele inclui, que ele integre e que desenvolva as pessoas para ter uma vida mais plena. Exatamente. Então vamos lá para a Sexta-feira Santa. É o próximo dia do nosso querido e a gente vai fazer a relação aqui com as finanças. Né? Exatamente. Olha que curioso, Ana. No Evangelho segundo João, diz o seguinte, que Pilatos falou: tomai vós mesmos e julgai conforme a vossa lei. Disseram os judeus, estavam falando de Jesus: não nos é permitido condenar ninguém à morte. E logo à frente, um pouquinho mais, continua o evangelista, né?
Bem, quando os chefes dos sacerdotes e os guardas o viram, Jesus, começaram a gritar: crucificai-o, crucificai-o. Disse-lhe Pilatos: tomai vós mesmos e crucificai-o, porque eu não encontro nele um motivo de condenação. Os judeus responderam: nós temos uma lei, e conforme essa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. Isso está em João 19, dos 6 aos versículos de 6 a 7. E olha, Augusto, que coisa doida, né? Os povos levavam muito em consideração essa questão das leis e por isso queriam condenar Jesus, que se dizia o Filho de Deus, e eles achavam que não, né? Mas na verdade o que fez com que ele passasse por essa situação de prisão, de tortura e de morte foi uma questão econômica, política e religiosa, tudo ali misturado, né, Augusto? Com certeza. E dá para ver nesse trecho separado por nós essa questão da lei, né? Como Sim. Você nomeou. Ora, eles dizem que não podem condenar ninguém à morte. Depois? E depois, olha, conforme a nossa lei, ele deve morrer, porque se fez filho de Deus. E, inclusive, esse texto que eles citam está em Levíticos. E cita, se você for procurar na Bíblia, qualquer zombaria ou blasfêmia. Blasfêmia, né? Que eles falam muito essa palavra. Do nome de Deus. Ou seja, as autoridades judaicas na época, lembremos, falava que Jesus era possuído por um demônio que expulsava os demônios em nome dos demônios. Gente. Então, eles diziam que Jesus estava blasfemando. Na época de Jesus, se eu não me engano, as leis, normas morais já passavam de 600. Nossa, quanta coisa. Então, mas Deus não deu 10 mandamentos? A gente vai lembrar, né? Sim. Lembra? O Decálogo, 10 mandamentos, Moisés. Na época de Jesus, o rigorismo, o legalismo era tão grande que tinham mais de 600 normas morais. Por exemplo, no episódio anterior nós citamos aqui, se alguém passa mal ou tá doente ali no dia de sábado, a gente não pode salvar, porque, é pecado. Tocar em quem está necessitado torna impuro. Então são normas que prendiam a caridade. Então a lei estava acima da vida. E aí acontece que quando Jesus veio e começou a questionar essas leis, né? Todas essas normas que regiam aquela sociedade naquele período, algumas pessoas começaram a se incomodar. Que foram os líderes políticos, econômicos e religiosos daquela época, não foi? E ele, de fato, era e é o Filho de Deus. Sim. E por ser, o que Deus quer? A vida. A vida. E a vida em plenitude, em abundância. Para todos, Mas né? o reino de Deus, como a gente falou no episódio anterior, ele incomodava aqueles poderosos. Por quê? Porque eles não queriam deixar o poder. Sentiam-se ameaçados porque eles lucravam do ponto de vista financeiro. Olha só. Muito dinheiro com o templo. E o templo era um sinal de exclusão. Lembremos que as mulheres tinham acesso restrito. Sim. Que quem pagava mais oferendas é como se Deus abençoasse mais. Entendi. Então, lembra quando Maria foi apresentar Jesus, deu um par de rolinhos, ou seja, de pombos. Pequenininho? E Jesus, quando ele está diante do templo, ele faz menção, olha, a viúva pobre que deu aquela esmola pouquinha, deu mais do que aquele que deu um boi. Ou seja, Jesus diz, o que é dar verdadeiramente de coração? O templo está a serviço do quê? Da vida ou do dinheiro? E aí tem a cena emblemática de Jesus jogando os cambistas, tudo, as moedas pro alto e falando, a casa do meu pai é uma casa de oração. Não é um lugar da gente excluir os pobres, é lugar de acolhida. Exatamente, porque ele enxergou que o dinheiro naquela situação ali, já no tempo, que já era uma coisa que incomodava ele, que deveria ser um lugar de incluir, estava só gerando mais exclusão e divisão, né? Porque quem tinha mais e podia dar mais ofertas,
tinha mais, entre aspas, benefícios, bênçãos e graças, né? Exatamente. E dentro dessa dinâmica que nós separamos ali, essa mudança das autoridades, falando que ora a lei não permite matar, ora é para matar, vale aqui a gente recordar que o processo de julgamento de Jesus foi um processo injusto. Ele foi vítima de uma acusação na calada da noite. Naquela época, o Sinédrio, que era um conselho dos anciões, eles tinham 71 membros. E nesse julgamento, não tinha nem 15 membros ali. Só alguns que apareceram. O sumo sacerdote era o Caifás, ele era o líder. Ali tinham saduceus, fariseus, donos de terra. Então o templo, ele era um centro político e econômico da Judéia. Era a capital. O dinheiro, portanto, ali era o que regia as decisões. Então Jesus era uma ameaça. Lembremos que tem um filme chamado O Filho de Deus. Muito bom. Que mostra muito bacana essa jogatina política entre Pilatos, que era o governador. Lembremos que o povo estava sob domínio do Império Romano, e Caifás, que era o responsável político pelo templo. E vejamos bem, na hora que o povo grita crucifica, crucifica, aparece uma cena bem curiosa nesse filme, que é quando eles vão fazer uma triagem, vamos dizer assim, entre aspas, para quem entra ali para votar, né? Para votar, só podia entrar quem era contra Jesus. Quem era discípulo ficava fora. Olha que Jesus tinha muitos discípulos naquela época. Era isso que eu queria falar, Augusto, porque tinha essa questão dos discípulos, porque ele ficou conhecido, muitas pessoas o seguiam, e aí entra essa parte do Pilatos, que ele tinha medo que Jesus incitasse algum tipo de rebelião, alguma coisa contra o Império Romano, e daí ele ia se estranhar com o César, né? E aí o que acontece é que os anciãos tinham medo do Pilatos, com medo do Jesus e da Revolução, fecharam o templo. E então matamos a charada. E daí não ia vir tanta grana, porque era a festa da Páscoa. Eles não queriam confusão na festa da Páscoa. E aí eles fizeram esse julgamento de Jesus tudo na calada da noite. E depois, na hora de decidir se ia soltar o Barrabás ou Jesus, eles foram fazer a cabeça do povo, né? Exatamente. Escolher quem ia votar. Um negócio totalmente antidemocrático. Foi o que aconteceu. Todo o julgamento dele, na verdade, né? Algo muito, assim, interessante. Então, tinha essa questão econômica, política... E religiosa. E religiosa, tudo misturado ali. Porque daí tinha o drama do Pilatos, que não podia se estranhar com o imperador. César Augusto. Que era o César, né? Enfim, que até os anciões falam, nosso rei é César. Exatamente. Né? Por quê? Pra religião não dar um encrespado lá com o império. Enfim, isso tudo aconteceu e Jesus estava tudo no meio desse enredo. Por isso, dentro da temática do FV, da Páscoa do FV, desse tríodo pascal que a gente está trazendo para vocês, nossos queridos e queridas ouvintes, pensemos bem, o dinheiro na nossa vida, ele é o fim último ou ele é um instrumento, ele é um meio? Se ele é um fim último, se ele é absolutizado nas nossas relações, ele tende fortemente a prender, torturar e matar, excluir os mais vulneráveis, os marginalizados dessa sociedade que a gente tem hoje. Veja só, essa sociedade de consumo, nós vivemos uma globalização da indiferença, onde os pobres são descartados. Quem não pode consumir está excluído. O dinheiro ele deve estar a serviço da vida, né, Ana? Ah, com certeza, né? E aí ele se torna uma ferramenta que promove a abundância na vida das pessoas, ou seja, a felicidade, a vida plena. E quando não, ele gera a morte. A gente vê que toda essa relação entre dinheiro, essa relação econômica, que teve ali presente nesse enredo de Jesus aí, e infelizmente, e culminou na sua morte, no seu julgamento, que foi super injusto, né? E nos relatos dos evangelhos, Ana, a gente tem o dinheiro a serviço da vida. Lembremos do Bom Samaritano, aquela parábola narrada pelo evangelista Lucas, onde ele paga a hospedagem para as pessoas cuidar daquele, vamos dizer assim, daquele
corpo caído no chão, que ele dá dignidade. Ou seja, o dinheiro a serviço da vida, o dinheiro para cuidar, para curar. Exatamente, gente. Então, que esse dinheiro, que a gente entenda dessa mensagem, né, desse dia de sexta-feira, que é um dia que por nós é um dia de meditação, um dia de reflexão, um dia de retiro, que a gente possa entender que o dinheiro sempre sim tem que ser usado a favor das nossas vidas e a serviço, né? Aí a gente já volta pro primeiro tópico da educação, mas o dinheiro ele tem que estar sempre a serviço. Caso contrário, pode gerar aí a morte. No caso ali de Jesus, os interesses, o individualismo, a briga pelo poder, acabou, né, fazendo com que ele tivesse esse destino, né? E hoje, né, quantas decisões financeiras resultam em morte? Quando a gente opta, por exemplo, de não comprar vacina, é isso que eu ia falar. É morte. Tirou a palavra da minha boca. Então, a responsabilidade, né, que o Estado tem, ou, enfim, no tempo de Jesus também, os governadores e o rei e as autoridades, e essa negligência de não usar o dinheiro a serviço da vida também resulta em morte. Exatamente. É o que a gente tem que lembrar. Até aquela questão que nós já trouxemos aqui diversas vezes, o que o Estado faz com o nosso dinheiro não é caridade para conosco. Não, nada mais é do que um retorno do nosso dinheiro que trabalhamos, suamos para conseguir, compramos as nossas coisinhas e é um retorno desse dinheiro que a gente repassa para o Estado e ele tem que devolver para a gente em forma de serviço e atender, óbvio, em primeiro lugar, as pessoas que mais precisam, que têm menos recursos, né? Bom, Augusto, vamos para o nosso próximo dia do Tríduo, que é o nosso amado sábado. Também conhecido como o sábado de aleluia. É o sábado da celebração da vida. Então, vida, né? Educação financeira para a vida. E nós separamos alguns trechos muito interessantes dos evangelhos que dizem, nos discípulos de Emaús, eles narravam os acontecimentos que tinham acontecido no caminho e como haviam reconhecido Jesus no partir do pão. E em Mateus, Jesus diz o seguinte: o que fizer a um desses meus irmãos mais necessitados, a mim o fizestes. E por fim, em João, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Faz até lembrar aquela música boa, né? Vida plenamente, eu vim para que todos tenham vida. Então a Páscoa cristã é essa celebração da vida, né? Jesus, ele revela a vida, o caminho e a verdade. Então, o que ele vem dizer para nós nessa passagem, tudo que ele viveu? Que o que ele deseja e o que Deus quer para todo o seu povo, para todos os seus filhos, é uma vida, mas não é uma sobrevida, né, Augusto? É uma vida com dignidade, com justiça e com solidariedade, que nós nos vejamos como irmãos e que sejamos solidários, que é a vida em comunidade, que eu acho isso muito bonito, que também Jesus nos ensina ali com os seus, né? Essa é a grande dificuldade naquele tempo e agora muito mais exacerbado, que é o individualismo doentio e sanguinário. Quando nós olhamos somente para o nosso umbigo, somente para os nossos interesses, a gente não favorece a vida. O que Jesus faz e realiza na sua Páscoa, ou seja, ele é a vida, o caminho e a verdade. Um teólogo italiano chamado Romano Guardini, ele diz o seguinte: Jesus não volta à vida, ele é a plenitude da vida. Ou seja, você quer entender o que é a vida? Olha Jesus, a vida é isso. A vida é o serviço. A vida é promover a dignidade humana, deixar-se conduzir por essa leveza do Espírito Santo. A vida não é o acúmulo, a vida é partilha. Lembremos dos discípulos de Emaús que reconheceram Jesus ressuscitado no partir do pão. Sim. Ou seja, é na partilha que nós descobrimos o sentido da vida.
E é justamente isso que a gente quer levar para vocês. A partilha desse conhecimento que vai levar a uma educação financeira que vai gerar uma vida melhor, uma vida plena para todos vocês que nos escutam e que aprendem conosco e também nos ensinam sempre aqui no FV. E sabe, Augusto, uma outra coisa que eu queria chamar a atenção aqui para os nossos ouvintes é justamente a homilia que o Papa Francisco fez neste sábado, né? Tem alguns pontos muito importantes. Eu acho que vale destacar aqui para os nossos ouvintes é que quando as mulheres foram lá no túmulo, elas queriam ir lá passar uns perfumes, óleos, algo assim, né? No corpo de Jesus. Só que aí chegaram lá e o túmulo estava vazio. Vale destacar aqui para os nossos ouvintes, principalmente para as nossas ouvintes. Olha as mulheres aí, né? Chegaram lá primeiro. O protagonismo feminino. E aí, quando elas chegaram lá, né, com certeza para mais um dia de luto, chegaram lá e encontraram um anúncio de vida. Então, até o Evangelho diz que elas estavam cheias de medo e maravilha. Maravilha, que é uma mistura de medo e alegria que tomou conta dos corações dela, porque elas enxergaram o quê? O Cristo, né, que diz: não se assustem, se vocês buscam a Jesus de Nazaré, ele ressuscitou e ele vai esperar vocês aonde? Exatamente. No caminho da Galileia. Quem diz isso foi o anjo, né, Ana? Sim. Que diz para elas: vocês estão buscando aqui, vocês não vão encontrar. Aqui ele não tá. Então, não é no túmulo que tá a resposta última. No túmulo tá a provocação, tá o convite. Então, esse jovem ali de túnica branca diz: olha, vocês estão procurando Jesus de Nazaré, o crucificado? Ele ressuscitou. E elas, imagina, ficaram numa alegria, ansiedade, numa angústia. E ele está esperando vocês na Galileia. E agora, Augusto, explica para os ouvintes o que significa esse esperar na Galileia. Sim, Jesus, lembremos que ele inicia a sua pregação na Galileia. Lembra quando ele chamou Pedro, Tiago e João no mar da Galileia? Sim. Então ali é o lugar do primeiro amor, ali é o lugar do primeiro encontro. Vale os nossos ouvintes pensarem: qual é o lugar do meu primeiro amor, né? Na minha família, no meu trabalho, na minha comunidade. Então, me faz recordar muito uma frase de Santa Clara. Que é: nunca perca de vista o seu ponto de partida. Ah, você tirou da minha boca quase. É isso. Santa Clara diz: não perca de vista o ponto de partida. Jesus está precedendo na Galileia, ou seja, ele volta à retomada da onde era tudo angústia, medo dos discípulos. Imagina, em tudo isso que a gente falou do Império Romano, dos judeus, imagina o medo deles. E Jesus volta nisso e diz: olha, eu estou convosco, não tenham medo, eu estou aqui. Então voltar à Galileia é justamente voltar para o cotidiano das nossas vidas, das nossas relações. Deus se revela aí. Exatamente, aí a gente aprende com Santo Inácio isso, buscar Deus em todas as coisas, no nosso cotidiano. E aí traz essa mensagem de recomeço, de esperança. Então Jesus volta ao início. Então ele nos diz, e o Papa Francisco salienta isso na homilia, que é sempre possível recomeçar, independente das nossas angústias, das nossas dificuldades. E também vale para a nossa vida financeira, Augusto. É sempre possível recomeçar. Exatamente. Por mais difícil que esteja a nossa situação. E essa mensagem de esperança, de novos caminhos, de início, que Jesus nos traz nessa segunda Páscoa que nós estamos vivendo em pandemia, que tem mais esse momento de agravante. Então, que a gente não perca a esperança de que é possível recomeçar e recomeçar com a vida em abundância. Jesus, em uma das suas passagens ali dos evangelhos, diz o seguinte, no livro do Apocalipse: eis que faço novas todas as coisas. Ou seja, esse recomeço, começar de novo, dar uma segunda chance.
A gente, enquanto humanidade, enquanto sociedade, nós precisamos recomeçar, porque ficar do jeito que tá, não dá. Não dá pra gente continuar uma economia que mata, a gente continuar aplaudindo negacionismo, onde a gente vê parentes e amigos falecendo devido a um espírito que paira na sociedade. Espírito quer dizer o que está movendo as pessoas. A gente vai morrer mesmo? Não é isso que tem que ser o valor último. A gente tem que querer viver e querer vida para todos. E é justamente isso que Jesus ressuscitado, quando volta na Galileia, quer nos dizer. Que a gente tenha vida, esperança e que saiba o encontrar no rosto de todos os nossos irmãos. Olha, gente, esta foi a nossa reflexão de Tríduo. A Páscoa do FV. A Páscoa do FV. É claro que nós não poderíamos encerrar sem, você falou de Santo Inácio, sem recordar São Francisco de Assis, que, imagine só, chagado, né, com as marcas da paixão, depois, no final da sua vida, já tinha fama de santidade, dizia para os seus irmãos: comecemos, porque até agora pouco ou nada fizemos. Ou seja, a capacidade de vencer-se a si mesmo, de superação, de não se acomodar, é uma provocação para cada um de nós. E que a Páscoa seja esse espírito novo, de renovação, de vida justa, digna, solidária, que a gente saia de nós mesmos, do nosso comodismo. Essa é a Páscoa do FV para vocês. É isso aí, galera. Agradecemos a cada um de vocês pela audiência, por estar aqui conosco mais uma semana. Feliz Páscoa mais uma vez, que a Páscoa continua ainda, né, por algum tempo. E é isso, gente. Um beijo. Hoje não teve beijo especial, né? Hoje não teve beijo especial. Beijo especial para todo mundo hoje, porque é Páscoa, né? Exatamente. Um beijo especial para todo mundo. Uma feliz Páscoa e lembre-se sempre: educação financeira é educação para a vida.